aquele tubo de pomada pra mim ali, ó, por favor. Aí em cima, ó. Aí em cima. Pelo amor de Deus, você aí. Aí, pomada. Tá pomada aí. Ah, de pomada. É. E o que tá escrito aí? Não sei. Isso mesmo. Se ele falar pomada, eu falei, mas ela é grande, né? Pessoal, o que eu vou passar para vocês? Eu vou passar alguns procedimentos para vocês agora, né? Semana que vem também eu vou acrescentar mais alguns. Porque assim, o que eu vejo? Eu estava até falando com a Fernanda hoje. Hoje eu precisei vir aqui na escola conversar com ela, no Marconi, e eu passei para ela. O que eu vejo? Vocês vão para estágio. E lá no hospital, vocês vão achar diversos tipos de técnicas lá. E eu acho que é viável você ir para o hospital, pelo menos sabendo o mínimo de tudo. Um pouco. Claro, essa primeira fase de vocês, ela é um tanto quanto limitada. Né? Porque a primeira fase tem a segunda etapa ainda do auxiliar, depois vai para estágio e etc. Mas só que eu entendo assim, vocês vão para estágio e vocês vão ver inúmeros procedimentos, gente, que tem lá dentro lá. E muitos procedimentos que nem a mesma coisa a sonda, que nós vimos. Vocês vão ver diversos pacientes com sonda lá. Vai chegar a ficar olhando, o que é isso? Ah, por que é assim? Por que é aquilo? O que é isso? Aí não dá, você entendeu? Eu acho que isso é ruim para vocês nesse ponto. Então assim, eu vou passar para vocês agora um procedimento que se chama... Deixa eu escrever ele para vocês ali. Fitnema. Enema. Intercal. Esses dois procedimentos, que é o flitinema ou o interoclismo, tá, gente? E a mesma coisa aqui, lavagem intestinal. Mas lavagem intestinal fica um nome mais... um nome que já está ultrapassado, a gente nem se usa mais. Então nós vamos fazer um flitinema. O que é esse procedimento? É um procedimento, tá? É um procedimento que é onde esse paciente, por algum motivo patológico, vamos dizer assim, ele não está conseguindo evacuar. Ele está constipado. Tem uma constipação intestinal. O intestino dele não funciona, as fezes não saem por algum motivo. E em função disso, o que acontece? Lembra lá na parte da anatomia de vocês? Eu tenho lá o cólon ascendente, o cólon transverso. Descendente. Subiu? Pode ter que enfermagem. Tá, colo ascendente, tem o transverso, aí eu tenho o descendente, aí eu tenho o sigmoide, o reto e o ânus. Na parte ali do reto, tá? E na alça ali, na alça intestinal do reto ali, no finalzinho do reto com o sigmoide, aí principalmente no reto ali, as fezes, elas endurecem ali, tá? Na parede do intestino. E endurece e vira uma pedra mesmo, gente, por incrível que pareça. Se vocês tiverem um dia uma oportunidade de ver, de pegar, vão tacar a parede, vai parecer uma pedra que fica. Aquilo se transforma num termo que nós chamamos de fecaloma, porque as fezes elas endurecem ali do lado, então se chama fecaloma. E em função disso, por elas estão aderidas ali, estão endurecidas, o paciente não consegue evacuar. Fecaloma? Fecaloma. Fecaloma. Então, o que acontece nessa parte? Ele continua se alimentando, porém o intestino não está funcionando, ele não consegue evacuar. Ele até tenta, mas como está endurecido ali, começa a fazer o quê? A ter distensão abdominal, por causa do acúmulo de fezes que tem. Né? Ele está comendo, está dando vontade, o negócio não está saindo. Isso acontece também com criança. Né? Acontece bastante. Começa assim a ter desconforto abdominal. Aí o médico vai prescrever o quê? Um flitinema ou um interoclismo. O flitinema, eu tenho que pegar uma bandeja,
contendo uma solução glicerinada. Tá vendo? Ó? Isso aqui é uma solução glicerinada. Esse aqui é bem antigo, tá? Essa solução aqui. Tem algumas outras soluções hoje que é um frasquinho até menor, né? E ele tem um poder de ação muito maior. Essa solução glicerinada, o que ela vai fazer? A gente tem que introduzir ela na região anal, entendeu? Né? Aí ele falou, tem que enfiar lá no... Essa solução glicerinada eu tenho que introduzir dentro da região anal do paciente, tá? Eu vou introduzir toda ela através de um catéter retal, eu vou mostrar para vocês, ó. Tem um aberto aqui, se vocês quiserem olhar, esse aqui é um deles, no catéter retal, e vou introduzir todo esse líquido. Essa solução glicerinada, além de amolecer essas fezes que estão ali na região do sigmoide, e principalmente ali da parte do reto, vai estimular o que? O peristaltismo, a movimentação do intestino também. Consequentemente, vai amolecer as fezes e ela vai sair. E nós temos que fazer isso, tá? Com o paciente. Então, assim, o material o que é? Um catéter retal, tá? O tamanho do catéter retal vai depender da anatomia do paciente, é claro. Geralmente, para o adulto, ele tem um tamanho único. A criança que vai diferenciar um pouquinho, mas é muito mais comum realizar esse procedimento em adulto. Esse procedimento também, gente, é feito em exame pré-operatório. Paciente que vai para a cirurgia, um dia antes nós fazemos esse preparo nele, porque ele tem que estar com o intestino vazio para ir para a cirurgia no outro dia. Mas nós estamos falando agora do que? De constipação intestinal, que é o que nós vamos estar realizando bastante. A solução glicerinada, o catéter. Senhor, para conhecer se ele está desidratado? Não. A água é fundamental mesmo para o funcionamento do intestino, mas não necessariamente ele está desidratado. Tá? Aqui no intestino não funciona mesmo. Luvas de procedimento, não é necessário ter luva estéril. Uma xilocaína, para o quê? Para você poder lubrificar a sonda retal, para poder estar introduzindo no paciente. Tá? Quantidade que eu vou introduzir a sonda. Essa sonda aqui ela é grande, ó. Então geralmente tem umas que são menores, é mais ou menos desse tamanho aqui assim, ó. Tá? Ó. Eu vou estar introduzindo mais ou menos, basicamente, essa quantidade aqui dentro do paciente. Então ela vai vir na região do reto e pegar quase a curvatura ali do sigmoide também. Mas a ponta que vai ficar dentro é essa aqui. Ah, essa daí? Essa aqui. Essa aqui vai ficar dentro da... Eu não vou abrir a solução para não perder, tá? Ah, tá. Ela fica aqui na... Eu vou abrir, introduzir isso aqui, e isso aqui vai dentro da região anal. E colocar tudo isso? Mais devagarzinho? Não, Vai eu deixar colocando bem, devagar de professor? forma adequada, né? Você vai introduzir, por exemplo, entendeu? Oi? Não, o líquido sim. O líquido você não pode introduzir com tudo por causa da pressão que você vai proporcionar para ele dentro. Então você vai fazendo o quê, ó? Você vai apertando. Um frasco desse aqui, gente, eu vou gastar o quê? O que é esse braço? Solução glicerinada. Eu vou gastar o quê? De 1 a 2 minutos para introduzir. A pessoa, quando é consciente orientada, gente, é mais fácil, no sentido do que nós vamos estar pedindo para esse paciente, ele vai sentir um pouco de cólica, ele vai sentir que a barriga vai gelar aqui um pouquinho, tá? Aqui na parte do abdômen vai gelar um pouquinho, ele vai sentir isso, ele vai ter estímulo de evacuar, vai ter o estímulo de evacuação também. A pessoa consciente orientada, o que eu vou falar para ela? Segura, tá? Até eu terminar o procedimento. Amolece na hora? Tem controle? Não, amolece na hora, mas você tem o estímulo de evacuação. Vai ter o estímulo. Então o que eu vou pedir para ela? Segura até nós terminarmos o procedimento. Então, aí você até acelera um pouquinho a sua técnica para isso. Realmente incomoda bastante. Muitos pacientes, gente, quando você acaba de fazer isso aqui, ele já veste, ele já sai correndo para o banheiro. Quanto mais tempo você segurar, maior é o resultado. Tá? Quanto mais tempo, maior é o resultado. Pacientes que têm incontinência intestinal,
Você está injetando, está saindo, está injetando, está saindo. Vai embora, sai fezes, já sai tudo. Já. Isso aí tem que fazer o paciente deitar de lado, né? O que nós vamos estar fazendo com isso? Montei o meu material, lavei minhas mãos, vou ter que isolar o ambiente, por causa da privacidade do paciente, cortinas ou biombos, né? Fechar tudo para os pacientes não ter acesso. Tem que ter alguém junto comigo no procedimento. Eu vou colocar esse paciente numa posição de Simes, se chama, assim ó. Posição de Simes, tá? Vou colocar o paciente nessa posição. Qual que é a posição de Simes? Eu vou fletir a perna do paciente, vou lateralizá-lo, tá? Decúbito lateral esquerdo, uma perna a de baixo levemente fletida e a outra totalmente fletida. Nesse posicionamento que eu vou fazer o flitinema. Então meu colega vai estar segurando o paciente ali, no modo geral, segurando. Vou estar com luva, vou calçar luva, vou estar todo preparamentado para isso. Tem que fazer asepsia? Não porque ela vai vir embalada. Tá? Ela vem fechada. Não, aqui não tem como, porque você vai. Esse aqui você vai abrir e já vai expor aqui a parte do frasco aqui. Então, você abriu, tirou, você já introduz já o cateter aqui dentro. Fiz isso. Claro, vou ter que forrar aqui, né, colocar um traçado, impermeável, vai estar para o paciente, por caso, se extravasar, não molha a cama, se molhar eu só vou retirar o traçado só, calcei minha luva, vou fazer o quê? Com um pacote de gás, vou colocar xilocaína, né, a gel na gás, vou lambuzar aqui, ó, lubrificar a minha sonda todinha, cheguei no paciente, região anal, isso aqui não dá. Por exemplo, ó, e vou introduzir, porque ele não vai mais, né? Vou introduzindo. O paciente vai mais, tá, gente? Isso aqui não vai. Fiz isso, ó, a sonda aqui, aí eu vou fazer o quê? Vou começando a apertar. E vou apertando, e o líquido ele vai estar entrando gradualmente, tá? No paciente. Esse é o flit enema. E sempre perguntando para o paciente se é consciente alimentado, se está tudo bem, se está sentindo alguma dor. E vou fazendo e perguntando para ele. Sempre mantendo os padrões. Se ele se queixar de muita dor, você para o procedimento. Dá mais desconforto do que colocar a sonda de demora? Hã? Dá mais desconforto do que colocar a sonda de demora? Não, a sonda de demora não tem nada a ver com esse Não, procedimento. mas dá mais desconforto isso? Ou dor? Isso aqui, se é um paciente consciente orientado, você tem todo um constrangimento, principalmente quando é homem, né? Referente a isso, você vai fazer, você tem um constrangimento. Mas eu acho que o desconforto, eu acho que é maior com a sonda vesical. Tá? A sonda vesical, esse desconforto é bem maior do que isso aqui. Até mesmo pelo canal letral, né? Então acho que é mais. Fiz isso, gente. Retiro a sonda. Tá? Retirei. Se o paciente pede fralda, coloco a fralda nele. Se não, peço para ele se vestir. Paciente consciente orientado, não precisa ninguém segurar. Eu mesmo coloco ele nessa posição, ele vai ficar. Paciente que não é consciente orientado, tem déficit neurológico, eu preciso que alguém segure ele e deixe ele nesse posicionamento. Até mesmo porque às vezes ele agita. E faço o procedimento nele. Fiz isso, o paciente vai até o banheiro e evacua. Pede para ele não dar descarga. Tá, gente? Por quê? Vocês precisam ir lá verificar se o resultado do flitinema foi positivo ou não. Como é que eu sei? Se saiu fezes em grande quantidade. Ou tem só líquido. Já tem líquido no vaso. E saiu tudo, saiu só líquido e poucas fezes. Então o resultado ele foi insatisfatório. Tá? Isso pode vir a acontecer. Por isso que eu tenho que olhar. Porque o paciente vai falar assim, ah, saiu. Quem que viu? Ele. Tem que fazer de novo? No mesmo dia, Naquele ou não? momento não. Provavelmente naquele momento não.
Tá? Mas talvez o médico peça para fazer, ou novamente, ou peça para fazer posteriormente, novamente. Professor, mas esse procedimento às vezes ele não funciona, né? Sim, às vezes não funciona. Por isso que eu estou dizendo para vocês que eu preciso olhar. Tá? O paciente vai até o banheiro e fala para ele, usa o banheiro. Tá bom, ele foi. Não dê descarga. Eu preciso lá olhar. Mas eu já vi casos lá, tipo assim, fez uma vez, nada, fez a segunda, nada. O que eu tenho que tomar cuidado é isso. É estar fazendo essa técnica seguidamente. Porque querendo ou não, gente, eu trago uma pressão dentro do intestino. Isso pode trazer um dano para ele. Principalmente se o paciente for cardiopata. Se o paciente tiver uma cardiopatia, é complicado. Vocês sabem que paciente que tem problemas cardíacos, a dieta dele tem que ser quase que laxativa. Tá? O que seria isso? Para ele ter uma evacuação sem esforço. O paciente com cardiopatia, insuficiência cardíaca, tem que ser assim. Ele tem que sentar no vaso lá, não é ficar rezando não. Tem que sentar e já sair o que tem que sair. Por causa do esforço que ele faz. O esforço traz sobrecarga cardíaca. Aí ele morre sentado no vaso. Mas como é o problema de diabetes? Não, diabetes não vai nem força, nem pensa, depende de onde está saindo. Você entendeu? Estou falando do paciente com cardiopatia, por isso que tem que ser. Então, eu faço um esforço e dou uma pressão ali intra-abdominal nele ali, tá no intestino. Isso pode trazer um dano para ele posteriormente. Não. Se você fizer com tranquilidade, com calma, conhecendo a anatomia. E geralmente o catéter ele tem o tamanho certo para a gente estar introduzindo isso aqui. Né? Esse aqui até que é grande demais, ó. Geralmente ele é menor. Esse aqui, ó. Normalmente ele é bem menor. Professor, Se introduz, não vai trazer nenhum dano. acontece de ter bastante assim, até ali, desde lá, até o ânus, assim, que seja difícil até para colocar. Você pode acontecer de você ter uma certa resistência, mas com a lubrificação você consegue introduzir tranquilamente, tá? Você consegue introduzir. Às vezes tem por causa, às vezes está com as fezes, está endurecido, mas você consegue sim introduzir o catéter ali sem problema nenhum. Não esquecer de fazer o quê? Tá? Lubrificar ele ali, senão aí você... Era só para lubrificar, né? Não vai dar anestesia. É uma xilocaína. Essa xilocaína, ela é anestésica, mas ela não vai anestesiar. Não dá tempo suficiente para isso. É que nem na sonda que eu mostrei para vocês. Você joga a xilocaína ali, no pênis do homem, por exemplo, dentro da uretra. Não dá tempo suficiente para poder anestesiar tudo ali e você fazer. Não pode esperar pouco. Não tem como você esperar todo o material todo aberto. Ó. Contaminação. Tá? Então assim, passou xilocaína e já vem para a sonda. Aqui também. Fez aqui, abriu a região anal do paciente, vamos lá. Começa a introduzir e vai conversando com ele. Tá vendo? Vou colocando ali, centímetro. De forma adequada, entrou, começa a fazer. É um procedimento até que rápido. Não demora tanto assim para fazer. Mas quando você do paciente ficar 3 dias assim, Com diarreia? Não fica, não é isso que vai dar diarreia nele. Tá? Esse procedimento não vai dar. O que ele vai fazer? Vai estimular o movimento peristáltico do intestino, vai dar umas cólicas nele e vai amolecer as fezes que estão endurecidas ali.